convidar você a abrir em Lucas no capítulo 16, no verso 13. E nós vamos estar falando hoje à noite sobre livre-arbítrio, sobre a nossa capacidade de fazer escolhas e o que Deus tem para nós em relação a isso, que Deus tem para nós nessa área de escolhas, se de fato o Evangelho é um limitador das pessoas, se controla as pessoas, tanto se fala nisso, e é isso que nós vamos falar hoje à noite. Antes de ler esse capítulo aqui, eu quero já fazer aqui uma propaganda, não é propaganda, é um anúncio dos nossos 10 anos aqui do Ministério Catch the Fire. Nós vamos ter uma festa muito especial. Não sei que nós vamos ainda, no fim a gente sempre passa os anúncios, mas eu faço questão de falar isso, até porque estamos transmitindo também aqueles que nos acompanham. Nesse último final de semana do mês de abril, o Ministério aqui vai estar comemorando 10 anos. Então são 10 anos do Ministério Catch the Fire, muitos estão conosco desde o início, outros vieram nessa jornada, e é muito bom. A gente diz que esse ministério, esse trabalho nos propiciou conhecer tanta gente especial. Eu me sinto honrado de poder andar com todos vocês. Ainda tem tantos que a gente não conhece de forma mais próxima, mas a gente é surpreendido com tanta gente boa que Deus trouxe para andar conosco. De fato, é uma honra. Quando eu falo isso, não é só da boca para fora, é de coração mesmo. Gente muito especial, que soma, que ajuda, que coopera. Então, tem muito para comemorar, né? Tem muito para comemorar. A graça de Deus desses 10 anos. Então, no último final de semana, se organize. Nós vamos ter 4 cultos. Nós vamos ter o sábado à noite, nós vamos ter e os 3 cultos do domingo, normal, tá? Então, sábado à noite vamos ter uma comemoração muito especial. Vamos falar um pouquinho mais quando se aproximar, mas reserve o último final de semana para estar conosco, tá bom? Então, se organize aí para estar conosco. Estou muito animado para aquilo que vai acontecer nesse final de semana, nesse último final de semana aqui do mês de abril, tá bom? Vão estar conosco também um casal muito especial que esteve no primeiro culto da CTF, 10 anos atrás. Eles são amigos muito queridos, Gordon e a Catherine Harris, são amigos de longuíssima data. Conhecemos eles lá em 2000, ou 2001, 2000, não foi? Acho que foi por aí. E eles estarão conosco, estão voltando 10 anos depois para estar conosco. São canadenses, um casal de pastores, vão estar ministrando para a gente nesse final de semana. Voltamos para Lucas, no capítulo 16, vamos lá. Em Lucas, no capítulo 16, esse capítulo é um capítulo que mexe muito comigo, fala muito comigo, mas o que eu quero me deter no finalzinho desse capítulo de Lucas, no capítulo 16, verso 13, que diz o seguinte: nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir Deus e a Mamon. Papai, obrigado pela tua palavra, traz revelação em cima dela, traz entendimento para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse trecho aqui fala no finzinho mais no meio de um capítulo, onde ele conta uma história de um servo infiel que tentou agradar a uns e a outros e tentou se acomodar dentro de uma situação meio complicada. E Jesus diz: eu vou contar essa história para vocês, deixa eu já acabar com esse negócio. Não tem como servir a 2 senhores. Não tem como agradar todo mundo. Não tem como a gente ficar em cima do muro e ser um pouquinho para cada um, não dá. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou um colérico sanguíneo, ou sanguíneo colérico, depende, né, como é que faz o teste, mas normalmente um colérico acaba sendo um pouquinho mais à frente, e esse perfil de pessoas tem dificuldade de não agradar a todos. A gente tem dificuldade de ver alguém que fica chateado com a gente tenta acomodar, não quer ficar mal com todo mundo, e aí a vida vai nos ensinando que não funciona assim. Que eventualmente nós vamos desagradar pessoas por uma postura, por uma posição que você tem que ter, você não consegue ficar em cima do muro. E a Bíblia está cheia de posições como essa.
Seja o teu sim, sim, não, não, que a tua posição seja clara, seja transparente, não tem como ficar com o teu coração dos dois lados, e a Bíblia vai nos levando a esse entendimento de que sim, nós temos que ter uma posição, de que sim, nós temos que escolher. Mas ao contrário do que muita gente diz, a igreja, o evangelho, não poda as pessoas. Pelo menos não deveria podar. Talvez alguns de vocês tiveram experiências negativas em outros ministérios, espero que aqui não, de terem sido podados, de serem sido controlados. Infelizmente, algumas pessoas têm essa tendência a controlar o outro, né? Então você não pode casar com essa, você vai casar com aquela, assim, porque eu estou sentindo, eu que defino com quem você casa, eu defino o que você olha, eu defino o que você pensa, eu defino onde você vai, eu defino quem você vê na igreja, eu defino os seus relacionamentos, eu defino se você pode ou não visitar tal pessoa. E aí tem infelizmente a igreja, de uma forma mais ampla, infelizmente nós temos alguns casos de controle, de abuso. Falamos aqui, né, fizemos uma sessão, inclusive uma série de pregações sobre uma igreja abusiva, nós trabalhando para que nós não venhamos a tomar esse caminho, porque ele é um caminho complicado, quando você, com a desculpa de ajudar as pessoas, você as controla, dizendo para elas o que elas devem ou o que elas não devem fazer, tirando delas o livre-arbítrio, a capacidade de decidir, tirando delas o entendimento, tirando o cérebro das pessoas e dizendo: você é uma marionete, você vai andar conforme eu entendo que você deve andar, e de longe. Olha, nada a ver com isso é o evangelho que Cristo nos trouxe. Ele nos trouxe um evangelho de livre-arbítrio. O evangelho verdadeiro, ele não poda. O evangelho verdadeiro não controla. O evangelho verdadeiro, ele apresenta as opções e você tem uma escolha de fazer. Você quer isso ou você quer aquilo. O evangelho verdadeiro, por amor, baseado no amor, ele apresenta: eu tenho um tesouro e eu tenho a morte. Você pode escolher um dos dois. Por mais doído que seja, Deus respeita a escolha pela morte. Por mais doído que seja, as pessoas têm sempre o livre-arbítrio. Um dia o Timóteo, né, meu sobrinho, perguntou: Robson, mas tio, por quê? Tinha árvore do bem e do mal no jardim, era só tirar essa árvore e não ia ter morte. Por uma questão bem simples, Deus não podia tirar o livre-arbítrio do homem. Nós sempre temos escolhas, nós sempre temos a possibilidade de escolher, ainda que seja contra Deus. Porque Ele não nos fez escravo, Ele nos fez amigos, a Bíblia diz. Porque Ele nos fez amigos, Ele apresenta as alternativas e nós escolhemos. Um evangelho verdadeiro, ele não tira a escolha. O evangelho verdadeiro, ele apresenta as escolhas. O evangelho verdadeiro não esconde a verdade, ele expõe a verdade, e você, diante da verdade, escolhe o que você quer fazer, por mais doído que seja. É um pai que ama o seu filho, mas que sabe que em algum momento ele vai ser adulto para tomar as suas próprias decisões. E por mais doído que seja, o pai vai ter que ver o seu filho errando. Por mais vontade que ele tenha de pegar e fazer o camarada entender, não dá. Por quê? Porque ele ficou adulto, agora é com ele, é o caminho dele. E Deus apresenta as alternativas, Deus apresenta a verdade, Ele expõe a verdade. Só nos impede de chegar à escolha o que é ruim. Se tu pode ver, tudo que é ruim tenta controlar, tudo que é ruim tenta definir por nós. O ladrão bota a arma na sua cabeça e você me dá a sua carteira, ou o seu cérebro fica no asfalto. É uma escolha fácil mas você fez por coerção, você foi coagido a tomar uma decisão, não foi uma decisão saudável. Governos abusivos, ditadores, controladores, primeira coisa que eles fazem é tirar a liberdade do camarada. Você não vai mais escolher, você não tem mais opção de escolher, você vai ser isso, tá? Mas não tem, é isso.
né? Às vezes a gente fica impressionado como alguns movimentos sociais que apoiam movimentos, né, de LGBT e outros, às vezes valorizam determinadas ditaduras em alguns países. São justamente essas ditaduras que perseguem esses movimentos. Porque em países livres, as pessoas podem tomar ter as suas decisões, escolher os seus caminhos. A igreja não deveria cortar, não deveria podar o direito das escolhas dessas pessoas, ainda que são escolhas que a Bíblia tenha um caminho diferente, que apresente uma alternativa diferente de vida. Ainda a igreja não poderia podar essas escolhas. A Bíblia entende que eles teriam uma vida melhor e diferente, tomando decisões diferentes. Mas se essa é a escolha deles, a igreja não poderia podar, porque o que é saudável não poda. Quando eu digo corta, tira, né? O podar é de tirar, de não permitir a escolha. Só o que é mal te limita, impede que você escolha. O Deus que te ama, e ainda que ame o pecador, mesmo assim Ele não força o cara a aceitar o evangelho goela abaixo. Mesmo que a pessoa possa estar tomando rumos totalmente diferentes do evangelho, Deus não pega a verdade e enfila a goela abaixo. Deveria, em alguns casos, de cara, mas Deus, nesse aqui tu pode meter a vontade, mete a verdade ali, porque o cara, ele não vai se ligar nunca. Ele não vai se ligar que ele está errado nunca. Mete a verdade, eles não posso, cara. Porque ele tem um livre-arbítrio, é a escolha dele. Ainda que ele faça escolhas contrárias ao evangelho, o evangelho verdadeiro não impede o camarada de tomar as suas escolhas. Espero que você esteja andando comigo nisso. A Constituição brasileira, ao contrário do que muitos pensam, ela não existe para dar força ao Estado, força ao governo contra as pessoas. Na realidade, a Constituição existe para proteger o cidadão contra abusos de um governo. Porque o governo vai mudar, mas o povo está ali. Pode mudar qualquer governo que tem que respeitar a Constituição para não tirar a liberdade das pessoas. A Bíblia é a nossa Constituição, que visa proteger a nossa vida contra nós mesmos. A Bíblia é a revelação dos planos e vontades de Deus para a vida de cada um de nós, que expõe os nossos problemas, as nossas falhas, as nossas dificuldades, a nossa carnalidade, os nossos erros. Ele expõe absolutamente tudo e diz o seguinte: eu tenho a morte e eu tenho um tesouro. Você pode escolher pela vida e você pode escolher pela morte. E ainda, mesmo assim, aqueles que optam pela morte, com muita dor, Deus diz: cara, eu te dei o livre-arbítrio porque eu não te fiz escravos. Cristo vem, Ele pagou o maior preço de todos, e mesmo assim, não enfiou a sua verdade goela abaixo. Quando Cristo volta, ressuscita e Ele retorna, Ele dá a instrução para os seus discípulos assim: vocês vão seguir aqui pregando o Evangelho é esse, a verdade é essa. Mas vão ter pessoas que não vão optar por isso. Vão ter pessoas que não vão querer essa verdade. Vão ter pessoas que vão ter uma vida diferente disso que está escrito aqui na Bíblia. E o que vocês vão fazer? Eu acho que na cabeça de um ou outro, com certeza, deve ter passado: meu, desce a lenha, bate até entrar. Não, cara, não. Sacode o pé, sacode a poeira, bate o pé, sacode a poeira e segue pregando para quem quer ouvir. Para quem não quer ouvir, que não atendeu essa mensagem, está tudo bem. Vamos pregar para quem quer ouvir. Nós sempre temos escolha. E presta atenção comigo. Deus pagou um alto preço, mandando o seu Filho, para que eu e você sempre tivéssemos o livre-arbítrio. Um evangelho verdadeiro, como tudo que é saudável, não vai tirar de você o direito de escolha. Igrejas que controlam as pessoas não podem ser consideradas igrejas saudáveis. Líderes que controlam as pessoas não podem ser considerados líderes positivos.
porque você não pode perder o direito de escolher, ainda que você escolha errado. Porque Ele te fez amigo, Ele não te fez escravo. Isso é o que a Bíblia diz. Me lembro uma vez que, com muita dor no coração, eu estava me servindo de voluntário no México. Foi em 1999 isso, faz bastante tempo. Enfim, não era casado ainda e fui a convite de um amigo pastor, fui servir naquela igreja por alguns meses e cheguei lá tentando aprender o portunhol, né, o estranhol para pregar para o pessoal, e depois que já estava um pouquinho mais embalado, me lembro que teve uma pregação que foi muito boa, e eu contei um testemunho, e eu vi que o pessoal gostou, e os mexicanos se empolgaram, cara, e eu também me empolguei, e dei uma aumentada naquele testemunho também, eu já dei uma aumentada no testemunho, e Deus fez isso, e fez aquilo, e fez mais um monte, e fez A, e fez B, e fez C, cara, e eu me empolguei, e fui para casa feliz da vida, porque aquele tinha sido um culto muito bom, um culto poderoso, e eu chego em casa, depois que você está sozinho em casa, e que os holofotes aqui se apagam, e que você só está você e a sua realidade, eu senti aquela voz do Espírito Santo no meu ouvido, dizendo, eu não preciso de ajuda, cara, não precisa aumentar o testemunho, não precisava inventar, cara, era só contar o que aconteceu, aquilo me doeu de ter ouvido aquilo, pedi perdão imediatamente, mas me doeu mesmo o que ele disse depois. Cara, como tu exagerou lá na igreja, volta lá na igreja e pede perdão agora para aquele povo que tu pregou. Porque agora, aí ficou ruim. Aí a gente se expor, ficou ruim. Cara, relutei com aquilo um tempo. Enfim, na próxima oportunidade que eu tive, voltei lá e passei aquele vergonhedo de pedir perdão para todo mundo, porque eu tinha aumentado no Evangelho, eu tinha exagerado um pouquinho, porque, cara, Deus de fato não precisa de ajuda. Ele por si só é poderoso e suficiente. E é por isso que nós, enquanto igreja, não podemos aceitar que congressistas, né, deputados e senadores, eles venham, os cristãos, por exemplo, venham a criar leis que obriguem as pessoas a servir o Evangelho, que obriguem as pessoas a terem Bíblia, que obriguem as pessoas a servir em igreja. Não me ache estranho, meu irmão. Eu não posso aceitar que os congressistas cristãos, que têm a autoridade de fazer leis nesse país, criem leis que obriguem pessoas a serem cristãos. Porque o Evangelho não precisa de ajuda. Nós precisamos de liberdade para pregar. É só isso. Porque o Evangelho por si só ele é tão poderoso para causar transformação e para impactar, que eu não preciso enfiar ele goela abaixo, eu não preciso aumentar, eu não preciso forçar que pessoas o recebam, eu só preciso pregar. E quando essa verdade ela entra e ela começa a gerar transformação, o Espírito Santo, que é aquele que convence da justiça, do pecado, do juízo, ele faz o serviço dele. Eu não preciso tolir as pessoas da escolha, eu não preciso forçar as pessoas no Evangelho, eu só preciso ter liberdade de poder pregar e ele faz o resto. E é por isso, e ele sabendo do poder que tem na sua própria palavra, na sua própria história, no seu próprio conteúdo, ele não vai tirar de você o direito de escolha, ele sim quer que você ouça. A Bíblia diz que não vai vir o fim até que todos ouçam a palavra, o Evangelho. É só isso que se precisa, porque o Espírito Santo ele vai convencer do resto. Nós não precisamos tirar a escolha das pessoas, tolir as pessoas e viajar e aumentar as coisas de Deus. Não. A verdade é a que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela é suficiente. A palavra de Deus ela é autossuficiente para gerar mudança na nossa vida. Por isso é que nós, enquanto igreja e igreja saudável, deveríamos buscar que todas as pessoas sempre tivessem o direito de escolha, ainda que escolhem diferente do que nós entendemos ser bíblico. Ainda que eu não concorde, elas podem escolher. Robson, mas elas estão erradas, eu sei, os meus filhos também estão. E às vezes eu tenho que deixar eles escolher para que eles aprendam. É muito, muito difícil isso, mas nós não podemos tirar o direito de escolha.
Preste atenção, meu irmão. Não sei se você já viu aquele filme, O Livro de Eli. Alguns já viram, acredito que a maioria já viu, um filme antigo, talvez há uns 15 anos, não pesquisei, mas deveria ter pesquisado. Mas uns 15 anos ele tem. E é um filme, muito bom. E eu não vou dar spoiler para aqueles que não viram, talvez eu vou dar um pouquinho de spoiler só. 15 anos tem o filme, né, cara? 13? Pô, meu, já deu tempo para ver também, né? 13 anos atrás, cara, eu devo ter assistido isso e ter pego numa locadora, cara. Vai saber, né? É bem possível. Que momento, né? Você viu um flashback agora aqui. Quem nunca, né? Leve 6 e fique até segunda-feira. E se rebobinar, entregar rebobinado, tem desconto. Vocês nem sabem, a Nicole não sabe o que é rebobinado. Minha filha tem 14. Voltando aqui, eu estava em algum lugar na pregação, né? O filme, conta a história de um homem mau que está atrás de um livro específico. Depois de um desastre na humanidade, ele procura um livro específico. Ele não era um homem bom, ele era um homem mau. Ele e os seus capangas, os seus guardas, matavam, faziam todo tipo de loucura para conseguir um livro que ele queria. E eles traziam inúmeros livros que eles achavam nos escombros e nos destroços, e ele não aceitava nenhum daqueles, porque ele queria um livro específico. Era um livro que tinha um conhecimento tão grande dentro dele, que era capaz de mudar toda a história. Era um livro com um poder tão grande, capaz de fazer com que ele tenha um poder diante das massas. Era um livro com uma mensagem que transformava. Ele não era bom, ele era um cara ruim, mas ele queria um livro que podia dar para ele um poder que hoje ele não tinha. Adivinha que livro era esse? A Bíblia. E o único exemplar da Bíblia naquela época era protegida pelo mocinho do filme, e a história segue por aí. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o Evangelho ele é tão poderoso que até aqueles que não creem para si, creem no poder que ele carrega. Ele é tão poderoso para transformar que tem uma pilha de gente que se aproxima do Evangelho porque sabe que ele tem poder, mas eles não querem aplicar para si, mas eles sabem que ele tem poder, que ele carrega consigo uma essência tão grande que aquelas palavras têm um peso tão impressionante que essas palavras ditas do jeito certo, da entonação correta é capaz de gerar transformação. Que loucura! Queridos, Deus pagou um alto preço para que você pudesse escolher e ainda escolher errado. Porque Ele te ama, Ele te dá a capacidade de escolher, ainda que errado. Só tem uma escolha que Ele não tolera. Abra comigo aí, em Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 15. Em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 15, diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui tem uma história muito interessante, porque Laodiceia, a igreja que foi escrita nessa carta, ela era um encontro de águas geladas e de águas termais, e ali se encontravam as águas, e as águas ficavam mornas, e elas não tinham gosto, elas eram ruins de tomar, e aí por isso vem essa alusão às águas mornas. Mas
Deus diz o seguinte: eu estou te dando a liberdade de você escolher se você quer e se você não quer. Mas o meio termo não serve. Você pode sim escolher pelo Evangelho e você pode optar por não vivê-lo, mas vivê-lo pela metade não. Daí não. Deus, Ele te ama tanto que Ele é capaz de aceitar as tuas escolhas sendo contrária aos seus princípios e valores. Ele te ama tanto que Ele respeita as tuas escolhas ainda sendo contrárias à palavra. A igreja deveria ser o reflexo disso nas pessoas. As pessoas que optam, que têm opções de vida diferentes da Bíblia, nós, igreja, deveríamos ser o primeiro grupo de pessoas a amá-los. Bem, concordar com o estilo de vida é outra história, mas nós devíamos amá-los como ama o Senhor. E Deus ama tanto esse povo que diz o seguinte: vocês têm o direito de não escolher pelo Evangelho. Vocês podem escolher viver algo diferente daquilo que eu planejei para vocês, como Adão e Eva escolheram algo diferente. Mas morno não. Porque morno é nada. Porque morno é uma mistura de temperaturas que não leva para lugar nenhum, que não é agradável para absolutamente nada. Tem aqui os irmãos tomando mate, cultura típica do sul. Meu irmão, quem toma mate morno? Mate morno dá churril. É 2 cuias de mate morno, só 2. Parece que você vê aquilo descendo. Você sabe o que eu estou falando? Dá aquela cutucada e digo: esse mate morno não desceu bem, cara. Não, eu estou sendo alegórico aqui para que a igreja entenda. É só uma... Eu estou falando em parábolas. Aquele que tem ouvidos, ouça. Está em Apocalipse também aqui, um pouquinho mais para cima. A questão é o seguinte: ou você toma um mate quente, ou você vai tomar o tererê. Ou ele é quente ou ele é frio. Mas o morno, ele não serve para nada. Meu amigo, quem é que já não teve a experiência do chuveiro elétrico no inverno? Aquele que uma parte é quente e uns 5 fios gelados, que ele atira atravessado para cá, ele atira atravessado para lá. Quem é que vive com os dois? Meu amigo, ou é frio, ou é quente, cara. Aquele chuveiro endemoniado que tem um fio gelado, que atravessa, e o fio, ele é um fio que acerta os piores lugares que tem, cara. Ou é frio, ou é quente. Deus diz o seguinte: quiçá, quem dera que fosses frio então. Olha que loucura a Bíblia está falando. Então que fosse frio. Porque se fosse frio, tu pelo menos teria a chance de um dia ser quente. Tu teria a chance de um dia ouvir a verdade e talvez escolher porque ser quente. Agora, ser morno, você escolheu ser nada. Ser morno, você não escolheu viver o que é quente, mas também não quer largar as coisas de ser frio. Ser morno é você estar enxergando a manifestação de Deus com o pé no mundo. Ser morno é você estar vendo que existe a possibilidade de cura do seu coração, mas você prefere viver no pecado. É você saber que tem um ministério diante de você, mas você prefere continuar vivendo o velho homem. É você nunca se atirar no rio, porque você só botou o pé, e você se considera quente, mas você só botou o pé, cara. Quiçá fosse frio então. Deus nos ama tanto que Ele tolera a nossa escolha, ainda sendo contrária aos princípios dEle. Ele nos ama tanto a ponto de dizer então que fosse frio, cara. Porque você tem direito de escolha, mas morno não. Meia boca não dá.
E aí nós e o mundo começa assim, não, mas Deus nos ama, Ele deveria nos aceitar como nós somos. Eu sou morno, eu não quero me atirar de verdade, Ele deveria me aceitar como eu sou. Você aceita meio funcionário? Você aceita um meio sócio? Você aceita um cônjuge meio fiel? Por que Deus tem que aceitar um morno, se você não engole? Se você não engole o meia boca, por que você acha que Deus tem que aceitar? Você faz negócio, você quer fazer negócio com alguém que é meio sério? Claro que não. Meu irmão, nós estamos vivendo um mundo que eu vou te dizer, está cada vez mais importante você conhecer com quem você está lidando, porque as pessoas estão ficando complicadas. Antigamente, o pessoal dizia assim, você não pode botar no seu currículo que você é uma pessoa séria, porque isso está implícito, qualquer um tem que ser sério, é óbvio que você tem que ser sério. Meu amigo, hoje você botar assim, caráter num currículo tem valor, cara. Porque não é uma realidade. Você vai entrar num casamento e você não quer um meio fiel. Você vai entrar num relacionamento e você não quer um meio fiel. Você vai fazer uma parceria de sócio, você não quer um meio parceiro. Ou ele é parceiro, ou não é. Ou ele está dentro, ou ele está fora. Ou você conta, ou você não conta. Se você não conta, está tudo bem. Agora, se entrou, tem que contar. Não é assim que funciona. Se nós não queremos ter nada morno na nossa vida, por que você acha que o Evangelho, por ele aceitar absolutamente a todos do jeito que estão, você acha que ele vai recompensar o morno? Porque o morno é nada. Escuta, em Judas, no capítulo 1, no verso 12, conta um pouquinho antes de Apocalipse, né? Judas, no capítulo, só tem um capítulo, no verso 12, diz o seguinte: pessoal, fiquem atentos, porque tem muitos que estão ceando com vocês, que estão se alegrando nos banquetes, que estão fazendo festa, que estão usando o nome de vocês, mas na realidade são nuvens sem água, são árvores sem raiz, sem fruto. Cuidem desses que é só barulho, que não tem conteúdo. Esses caras querem surfar na onda do Evangelho, mas não tem nada aí dentro. Nós nos apoiamos na muleta de que o Evangelho aceita todas as pessoas e venha como tu está, para que nós venhamos a ficar como nós estamos o resto da vida. Nós nos apoiamos de que o Evangelho aceita as pessoas como está, para não mudarmos mais. Já que ele me aceitou do jeito que eu estava, meia boca, eu fico meia boca até o fim. Quando na realidade ele diz o seguinte: tu pode fazer a escolha que você quiser, meu querido. Você não precisa aceitar essa verdade. Por mais que eu te ame e que eu queira que você aceite, você não é obrigado a aceitar. E se alguma igreja te controla porque você aceite, está errado, não é saudável. Se afaste de pessoas que tiram a tua liberdade, te afaste de pessoas que tiram a tua opção de escolha. Quem tira a opção de escolhas não são pessoas boas. Quem tira o teu direito, o teu livre-arbítrio, não são as pessoas boas. Bandidos que ligam forçando você a pagar alguma coisa, não vai me dizer que são amigos, eles estão te coagindo. Nada do que te poda a opção, tira a tua opção de ter livre-arbítrio é bom. E o Evangelho é a grande essência de tudo isso, porque ele te ama e você pode fazer a escolha que você quiser. Quiçá fosse frio então. Meu irmão, preste atenção, todos nós temos dificuldades na vida, todos nós passamos por problemas, absolutamente todos. Absolutamente todos. Se algum dia alguém falou para você que você viveu um evangelho de maravilhas, só de sinais e prodígios e festas e loucuras e amigos, está errado.
Porque as pessoas são ruins. O mundo é ruim. Nós continuamos vivendo num mundo ruim. Lá fora não tem... O negócio está complicado, meu querido. Agora, quando a poeira baixa, que a coisa fica complicada, que nós temos que ver quem está em casa. Agora eu vou ver quem está em casa. Se tem alguém em casa para resolver esse negócio. Tem um dizer, né, que, desculpe aí, mas ele diz o seguinte, que quando a água do rio baixa, eu vejo quem está sem calção. O original é eu vejo quem está pelado, mas nós estamos na igreja, eu não achei que podia falar quem está pelado, mas o versinho é isso aí. A água do rio baixa, eu vejo quem está nu, meu querido. Eu vejo quem está despreparado para o problema que aconteceu. Os valores que tu defende são os mesmos valores que te sustentam. Só que não existem meios valores. Não tem meio sério. Ele é meio justo. Ele é meio correto. Ele é meia boca. Quando a água do rio baixa, nós vamos ver quem de fato tem princípios, quem de fato tem essência, quem de fato está coberto, quem de fato está preparado, e é por isso que não serve o morno. Quando Deus diz que Ele não aceita o morno, você pode fazer a escolha que você quiser contra Cristo, é a sua escolha, por mais que doa, você pode fazer essa escolha. Ele diz que não dá para aceitar o morno, porque o morno, ele tem aparência de que tem valor, mas ele não tem nada, ele é uma nuvem sem água. Não dá para ter alguém que é nuvem e que só faz barulho. Se é nuvem, tem que cumprir a função de nuvem. E quando o bicho pega, esse cara que se diz que tem valores e que tem princípios, quando o bicho pega, ele pula fora. Quando vem o problema no casamento, é mais fácil trocar de mulher, mas ele gosta de estar à frente de ministérios com exposição. Quando o bicho pega, é mais fácil ele, primeiro num discurso de que ele era um cara sério, melhor agora é calotear todo mundo e não pagar ninguém. Meu querido, quando a água do rio baixa, a gente vê quem está de bermuda. Meu irmão, você pode fazer a escolha que você quiser. Deus aceita a escolha que você quiser, desde que seja sim, ou desde que seja não. Morno não dá. Em todo o Novo Testamento, Jesus nunca disse uma palavra, que é a seguinte: talvez. Ou era sim, ou era não. Os valores que tu defende são os valores que te sustentam. Naquele dia que tu precisar, são esses mesmos valores. Só que não existe meio valor. E é por isso que às vezes o povo sofre tanto. A Bíblia diz que o povo perece porque falta... O povo perece porque falta conhecimento. Talvez essa palavra seja simples demais para parecer tão profunda. Mas ela mexe com toda a estrutura. Ela mexe com absolutamente tudo. Ela faz toda a diferença. Porque ela mexe com o nosso livre arbítrio. E às vezes nós temos uma igreja cheia de pessoas que são membros, mas que não são discípulos. Membro é só número. Ser membro é só número. Nós não queremos criar uma comunidade de membros. Nós queremos criar uma comunidade de discípulos. Porque os discípulos, meu querido, quando o problema bate na porta, tem essência ali dentro, tem conteúdo. Eu tomei uma decisão muito séria na minha vida, que é não botar ninguém na minha mesa que não tenha conteúdo, que não tenha essência. Na minha mesa sentam comigo aqueles que de fato eu posso contar. Na minha mesa, na minha casa, vem aqueles em que eu conto. Porque a hora que o bicho pega, eu tenho que estar ali por eles, e eu sei que eles podem estar ali por mim.
não tem meio valor, não tem meio princípio, não tem meio fiel, não tem meio sócio, não tem meio funcionário, não tem meio crente, não tem meia boca. Você pode ser frio, quiçá que fosse frio. Com uma dor no coração eu te digo, você pode ser frio, mas morno, vou te dizer uma coisa, não serve, porque a hora que a nuvem baixar, meu querido, você vai achar que tem substância, você vai achar que tem essência, você vai achar que tem núcleo, você vai achar que tem conhecimento, e você é só uma nuvem sem água. Vamos ficar em pé, por favor. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família. Se alguém te disser que o Evangelho é um Evangelho que controla as pessoas, saiba que esse Evangelho não é um Evangelho verdadeiro. Se alguém te disser que o governo deveria controlar as pessoas, isso não é um governo justo. Nós nunca vamos ficar sem o livre-arbítrio. E é justamente o livre-arbítrio que nos derruba, porque a gente opta por não ser nenhuma coisa, nenhuma nem outra. A gente opta por entrar no rio do Evangelho, ficar assistindo um Deus incrível, mas na realidade nunca viver isso. Porque eu sou morno, eu sou nada. Lembro que no filme Alice, o País das Maravilhas, Alice chega numa encruzilhada e tem aquele gato esquisito sentado na árvore. E ela pergunta, que caminho eu devo tomar? Esse aqui ou aquele ali? E aí o gato pergunta, onde é que você quer ir? E ela disse, não sei. E o gato fala, então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Sim, sim. Não, não. A beleza do livre-arbítrio. A beleza do Evangelho que ama de forma incondicional. A beleza de um Evangelho que mostra os caminhos de vida e os caminhos de morte. E que não condena, julga e maltrata aqueles que escolhem outros caminhos, porque infelizmente é a escolha deles, mas é a escolha de cada um. Deus vai tolerar as suas escolhas, menos uma, a de ser nada, a de ser absolutamente nada. Essa é intragável. Essa você não aceita. Essa você não convive. Essa você não tolera. É fácil de você entender que ninguém quer tomar uma junção de águas. Ou ela é termal, ou ela é gelada. Agora as duas. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. E de novo, está diante de você a possibilidade de escolha. Só você pode escolher, ninguém escolhe por você. Gostaria que você escolhesse em ser crente. Então você pode escolher ser frio, mas te adianto que ser uma nuvem sem água, ser uma árvore sem raiz, árvore sem fruto, não serve para absolutamente nada. Quando a água do rio baixar,
os seus meios, valores não vão servir para absolutamente nada. Papai, nós reunimos juntos, nós oramos como igreja, para aqueles que estão compreendendo nesse mesmo capítulo de Apocalipse, no capítulo 3 fala: aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Papai, aqueles que têm ouvido, que têm entendido isso, eu os abençoo para que compreendam, que tomem uma posição diante dos princípios e valores que carregamos no Teu Evangelho. Papai, abre os olhos, tira as vendas dos olhos daqueles que não conseguem compreender. Pai, eu abençoo aqui pais e família, homens e mulheres, eu abençoo filhos, eu abençoo, papai, os empresários, eu os abençoo em nome de Jesus, para uma sociedade cristã, verdadeiramente cristã, que haja manifestação do quente no dia a dia, papai, de uma igreja que não seja membra, mas uma igreja que seja discípula em nome de Jesus. Eu abençoo aqueles que se reuniram aqui, aqueles que estão me acompanhando remotamente, que têm um direito de escolha absoluto, porque nós somos amados por quem nós somos, não pelo que fazemos. E Tu nos ama de forma incondicional, mas Tu não nos quer ver sofrer. Por nos amar, Tu não nos quer ver sofrer. Por isso Tu apresenta as opções, Pai, que a Tua igreja opte por Ti, pelos Teus valores. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que queime no coração de cada um uma posição, não um talvez, mas um sim ou um não. Eu abençoo a Tua igreja em nome de Jesus. Tu provês o Espírito e me abro por inteiro, enche-me, Deus.
enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória.